Se você quer se preparar para a volta de Jesus e ser salvo da grande tribulação, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. A batalha final. O livro do Apocalipse nos revela os acontecimentos que marcarão o fim dos tempos e o início da eternidade. Entre esses acontecimentos, está a batalha final entre o Anticristo, o falso profeta e seus seguidores, contra o Senhor Jesus Cristo e seus santos. Essa batalha é conhecida como Armagedon, e será o clímax da história humana. O que é o Armagedon? A palavra Armagedon vem do hebraico Har Megido, que significa monte de Megido. Megido era uma antiga cidade fortificada que ficava na planície de Esdrelon, no norte de Israel. Essa planície foi palco de muitas guerras ao longo da história, como a batalha entre Josué e os reis cananeus, Josué 12, 21, a batalha entre Baraque e Sísera, Juízes 4, 15, a batalha entre Saul e os filisteus, 1 Samuel 31, 1 ao 6, a batalha entre Josias e Faraó Neco, 2 Reis 23, 29 ao 30, entre outras. O Apocalipse usa esse lugar simbolicamente para representar o local onde as nações se reunirão para combater contra Deus no final dos tempos. O capítulo 16 do Apocalipse descreve os 7 flagelos finais que Deus derramará sobre a terra antes da volta de Cristo. O 6º flagelo é o seguinte: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secou-se a sua água para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os reuniu num lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Apocalipse 16, 12 ao 16. Esse texto nos mostra que o Armagedon será uma coalizão de nações lideradas pelo Anticristo, que será influenciado pelo dragão, Satanás, pela besta, o Império Mundial, e pelo falso profeta, líder religioso mundial. Esses 3 espíritos imundos farão sinais e prodígios para enganar os reis da terra e levá-los a se opor a Deus. Eles se reunirão no Vale de Megido, mas também em outros lugares da Palestina, como Jerusalém, Zacarias 14, 2, e Bazã, Salmo 68, 15. Como será a batalha? A batalha do Armagedon será o confronto final entre as forças do mal e as forças do bem. Será uma guerra espiritual, mas também física, pois envolverá armas humanas e sobrenaturais. O Apocalipse nos dá alguns detalhes sobre como será essa batalha. Vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, de generais e de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, de todos, tanto livres como escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e
Adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, 11 ao 21. Esse texto nos mostra que a batalha será decidida pela intervenção direta de Jesus Cristo, que voltará em glória e majestade para julgar as nações e estabelecer o seu reino. Ele virá acompanhado dos seus santos, que são os crentes fiéis que foram arrebatados antes da tribulação. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Ele usará a sua palavra como espada para derrotar os seus inimigos, que serão mortos ou lançados no lago de fogo. As aves serão convidadas para se alimentarem dos cadáveres dos ímpios, num contraste com o banquete das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 ao 9. Qual é o significado da batalha? A batalha do Armagedon tem um significado profético, pois cumpre as profecias do Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, o dia da ira de Deus sobre as nações rebeldes. Isaías 13, 6 ao 13, Joel 3, 9 ao 16, Sofonias 1, 14 ao 18, Zacarias 12, 1 ao 9, também tem um significado escatológico, pois marca o fim da grande tribulação, o período de 7 anos em que Deus derramará os seus juízos sobre a terra. Daniel 9, 27, Mateus 24, 21 ao 22. Além disso, tem um significado teológico, pois revela a soberania de Deus sobre a história e a vitória final de Cristo sobre o mal. Salmo 2, Colossenses 2, 15, Apocalipse 11, 15. Qual é a aplicação da batalha? A batalha do Armagedon nos ensina algumas lições importantes para a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, nos ensina a confiar na soberania de Deus, que tem o controle de todas as coisas e que cumprirá os seus propósitos na história. Em segundo lugar, nos ensina a esperar pela volta de Cristo, que virá para nos buscar e nos levar para o seu reino. Em terceiro lugar, nos ensina a resistir ao engano do anticristo e do falso profeta, que tentarão seduzir os habitantes da terra com sinais e mentiras. Em quarto lugar, nos ensina a testemunhar do Evangelho aos perdidos, que precisam se arrepender e crer em Jesus antes que seja tarde demais. Conclusão. A Batalha do Armagedon será o evento mais dramático e decisivo da história humana. Será o confronto final entre o bem e o mal, entre Cristo e o anticristo, entre Deus e Satanás. Será o dia em que Deus julgará as nações e estabelecerá o seu reino eterno. Será o dia em que Cristo voltará em glória e triunfo para reinar sobre toda a criação. Como cristãos, devemos estar preparados para esse dia, vivendo em santidade, vigilância e esperança. Devemos também proclamar as boas novas da salvação aos que ainda não conhecem a Cristo, pois Ele é o único caminho, a verdade e a vida. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.